Palavra de Deus hoje nos sugere mais uma vez o tema da santidade. Quando nós ouvimos São Paulo aos Coríntios, a primeira coisa que fica evidente: a santidade não é algo do depois, mas a santidade é algo atual. Tanto é que ele escreve à comunidade dos Coríntios dizendo a eles: vós os santos, vocês os santos que aí se encontram reunidos. Então está dizendo a pessoas que ali estão vivendo juntos, convivendo. Então assim também percebemos que isso deve ser a nossa perspectiva. Nós não podemos pensar que a santidade inicia quando alguém morre, mas santos devemos ser aqui. Uma outra coisa que ele denota para nós, a santidade em comum, estarmos todos juntos. E também isso é importante, porque muitas vezes nós pensamos na santidade pessoal, na luta pessoal, e isso muitas vezes não funciona. É preciso que sejamos santos juntos. E aqui a santidade não se trata só de vida de oração, devoções ou coisas que a gente vai fazer somente na ordem das coisas da igreja, mas também competência nas coisas que vamos fazendo. Então, ser um bom pai, ser uma boa mãe, um ótimo profissional, saber lidar com as coisas com profissionalismo, tudo isso transforma a nossa vida e a vida de outras pessoas. É uma cultura, vamos dizer assim, de deixar as coisas em ordem com beleza. Isso vai tornando os lugares sadios e santos. Por isso, então, que São Paulo vai nos indicando isso, a santidade em comum, estarmos juntos. É uma tarefa em comum. Então, quando pensarmos, quero ser santo, então vamos começar pela nossa vida, mas também atingindo a vida de outras pessoas. Há um risco, aliás, um pouco isso, depois do iluminismo, com o existencialismo, o pessoal ficava pensando assim, e nós temos que ser uma pessoa muito superior e melhorada. É um pouco o que nós chamamos da ideia do super-homem, de Nietzsche e outros. É como se a gente dissesse assim, para que eu me realize, eu tenho que ser um super-eu mesmo. Mas isso nos cansa, nos frustra, porque a gente tenta, fracassa, cai, e a gente percebe que isso é vazio. A santidade nossa está no outro que é Deus, tornar-se como Cristo, e também no outro as pessoas que estão ao nosso lado. Ou seja, seremos santos, bem-aventurados e felizes à medida que a gente sai de nós mesmos e encontramos com Deus e com as pessoas. Então a santidade é feita de Deus e das pessoas que Deus coloca em nossas vidas. E a primeira leitura também vai nos ajudar a pensar a santidade numa perspectiva ainda mais importante, que também aqui quando nós ouvimos esse diálogo do Senhor com o profeta, você vai ser o meu servo, em quem serei glorificado. Deus vai ser glorificado. É tão bonito isso, porque no Pai Nosso a gente faz um pedido, santificado seja o teu nome. A gente está dizendo assim, que Jesus, Pai, que tudo que eu sou e as pessoas olharem, santificado seja o seu nome, que as pessoas pensem no Senhor. É isso que também o profeta ouve de Deus. Glorificado será o meu nome, quando alguém olhar para nós e vermos que nós temos uma vida em conformidade com o Senhor. Mas vejam, que Deus vai dizer ao profeta, escuta, meu servo, eu não te constituí só para restaurar o povo de Israel, mas eu quero que você brilhe, que você se torne luz para as nações. Jesus, mais tarde, no Evangelho, dirá assim, pode alguém acender uma lâmpada para colocar debaixo de uma mesa? Não tem sentido. Pode-se construir uma cidade no alto do monte e escondê-la? Não. Aqui então uma outra coisa. A santidade é para ser vista. Não existe essa coisa, deixa eu ser santo no meu canto, amiudado, quieto. Certamente nós devemos fazer que a santidade brilhe. Por quê? Se nós ficarmos escondidos, quem vai se lembrar de Deus? Se nós ficarmos sem falar, sem mudarmos a nossa vida, quem procurará a Deus? Por isso que é importante que nós sim apareçamos. Ah, mas aparecer, eu não gosto de aparecer nas coisas. O problema é que alguns querem parecer sem fazer um caminho sério de competência, de vida reta, de oração,
de trabalho, isso é ruim. Mas quando a gente luta, trabalha e faz as coisas, aparece. As pessoas se encantam, veem que estamos fazendo, se inspiram na nossa vida. Por isso, então, que aqui diz Deus ao profeta, não é só para arrumar-os de casa, mas eu quero que você brilhe como luz entre as nações. Então, assim, vamos crescer. Mais uma vez digo a vocês. Aliás, há uma oração em latim que diz de uma forma muito bonita: não nobis, Domini, não nobis, sede tua da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado toda a glória. Então, sim, se as pessoas disserem, nossa, que bom, que maravilhas você realiza, olha, você me inspira, que a gente possa logo dizer, não a nós, Senhor, não a mim, mas ao teu nome seja dado toda a glória. Ou seja, reconhecer que sim, tu é fruto do nosso trabalho, do nosso estudo, das nossas lutas, mas é Deus que nos sustenta nas coisas boas que fazemos. Então a santidade não é para ficar na gaveta de casa, não é para se esconder, mas é para se mostrar, para que assim o mundo se ilumine pela nossa vida. E o Santo Evangelho, aqui aparece uma figura, aliás, a palavra de Deus usa muitas figuras de animais para nos ajudar a refletir. Uma das figuras que mais se repete e que é central para nós católicos é o Cordeiro. Tanto é que aqui diante do altar, aqui na frente, nós temos o Cordeiro de Deus. E é um cordeiro imolado. Ele está cortado e o sangue desce. E é exatamente esta representação nos ajuda a pensar na mansidão de Cristo e nos convida a sermos mansos e humildes como o Senhor. Então, o Cordeiro. Já notaram que entre nós católicos, a gente nunca usa leão de Judá, leão da tribo de não sei que lá, não. Nós não pensamos no leão, mas nos ocupamos com o Cordeiro, que é Cristo. E toda a missa, o que eu digo a vocês? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro é um animal usado no sacrifício do templo. Então, no Antigo Testamento, no povo judeu, 2 cordeiros eram sacrificados durante o dia. Animais mansos, animais que não acusam, eles não fazem nenhum tipo de barulho, se confiam, é exatamente ele, essa é a imagem que nos faz pensar na obediência a Deus, confiança em Deus e humildade extrema. Então aqui a santidade nos faz caminhar para isso. Sejamos humildes, silenciosos, entregues e confiantes nas mãos de Deus. Mas esse cordeiro tira o pecado do mundo. Em que sentido? Vem arrancar o mal do mundo. E ao mesmo tempo ele coloca sobre si e retira para longe o pecado do mundo. Então assim aqui nós somos convidados a pensar em Cristo que já venceu o pecado, que já venceu todas as coisas. E com ele nós também lutemos para vivermos sem pecado, longe do pecado que pode nos afetar. Atenção para uma coisa, tanto no Agnus Dei, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, quando o sacerdote também diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sempre singular, não se trata dos pecados pessoais, mas se trata daquele pecado que afeta toda a nossa relação com Deus e que gera todos os pecados, a nossa aversão ou ao nosso afastamento do amor de Deus. Então daqui a pouco, quando eu disser rezarmos juntos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando eu disser a vocês, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pensamos, Senhor, eu quero ser muito teu amigo, estar em comunhão com o Senhor. Então assim, filhos e filhas amados, santos é agora, não é depois. Depois, a santidade, ela tem que brilhar para atrair as pessoas e as pessoas encantadas pelo que somos e como vivemos, queiram buscar a Deus. E sejamos humildes como o Cordeiro, confiantes, sabendo que o Senhor realiza toda a sua vontade e buscará sempre o nosso bem. Explico e termino com isso. Depois do Cordeiro de Deus que nós rezamos aqui na missa,
um diálogo se estabelece de forma muito bonita. Eis aqui o padre vai, eu direi a vocês, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Apocalipse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João de hoje. E vocês comigo responderemos como centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres numa minha casa. Dize uma palavra, eu serei salvo. Então a palavra de Deus nos ajuda a dialogar e nos preparar para a comunhão. Que Nossa Mãe Maria interceda por todos nós.